Graça e paz, família, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. Deus continue derramando sobre vós uma sabedoria tal para você pesquisar, estudar e encontrar a verdade que liberta. Meus queridos, hoje nós vamos mostrar, e eu estarei mostrando aqui hoje, sobre a questão do batismo. O batismo em água com seu simbolismo já passou, tá? Eu vou mostrar isso, vou falar com menos ênfase, porque minha garganta está infeccionada e o negócio está complicado. Mas nós vamos mostrar aqui a questão do batismo com seu simbolismo, que já passou e não tem pouco tempo não. Primeira coisa, eu quero que você entenda, saiba o que era o batismo. Poucas pessoas têm esta informação, porque o sistema religioso não deixa a pessoa ter informação. Claro que não, é? Vamos ler João 3, a partir do versículo 22, que diz o seguinte: Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Versículo 23. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Versículo 24. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. O versículo 25. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Agora, versículo 26, só para ficar... E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Muito bem, queridos, o sentido dessa passagem que eu quero que você observe, para você não deixar passar, é exatamente isso aqui, ó. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca de quê? Da purificação. E o que João fazia naquela região, e o que Jesus estava fazendo com seus discípulos naquela região? Batizando. Então o batismo era o quê? Purificação. Era um símbolo de purificação. Da mesma maneira, querido, quando matava-se um cordeiro, um carneiro, um animal, e pegava o sangue, passava o sangue, era símbolo, era um simbolismo do Cristo que viria, né? Todos sabem disso, o sistema religioso prega isso, mas quando vai para os detalhes que eles escondem, o que eles fazem? Pulam, fogem. Por quê? Está escrito aí, havia uma questão... Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca de quê? Da purificação. E qual era a purificação? O batismo. Então o batismo era um símbolo de purificação. Só isso aqui já joga por terra para você entender que não existe mais batismo. Esse simbolismo não pode existir. Porque o que nos purifica? O que purificou o homem, melhor dizendo, né? Para colocar de uma maneira mais correta. O que purificou o homem? Neném, precisa falar do sangue, mas tá bom. E prova disso, que esse simbolismo foi muito forte até o ano 70 DC, que as coisas se cumpriram, as profecias se cumpriram. Vou te mostrar aqui algo forte. Atos capítulo o 2 e o versículo 38. Como era entendido o batismo? Olha para você ver. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Olha, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Em que sentido? Em remissão dos pecados. Ou seja, tinha um símbolo de purificação, de remissão. Deu para você perceber isso aí? Então o batismo carregava consigo esse símbolo. Se hoje eu continuo aceitando a prática do batismo, eu sou, meu querido, um profanador do sangue de Cristo. E isso é muito sério.
E quando eu percebo que o batismo tinha esse simbolismo, vamos dizer assim, aí você começa a entender o evangelho que já era anunciado nos detalhes antes do ano 70, e você começa a entender. Por exemplo, poderia falar muitas outras coisas, mas hoje eu vou falar só desses detalhes. Outra oportunidade eu falo dos outros. Olha para você ver. Deixa Romanos capítulo 6, versículo 3, diz assim: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha para você ver. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, Paulo já estava anunciando que o batismo foi na morte de Cristo, foi na cruz, foi no sangue. Já estava, ou seja, as duas alianças estavam se cruzando até o ano 70, mas a informação da graça já estava sendo colocada. E você não pode esquecer que, olha para você ver, vou ler para ti, o João, me parece que é o capítulo 1, o versículo... No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É que tira ou que deixa? O sistema religioso diz que é que deixa, mas a Bíblia diz que tira. Se o batismo tinha um símbolo de purificação de pecado, de remissão de pecado, essas coisas assim, meu querido, pós a morte de Cristo e o cumprimento de todas as profecias do ano 70, já era. Se eu batizo hoje, se eu considero o batismo em águas hoje, eu sou um profanador. Não é outra coisa. Porque, olha para você ver, jogando por terra, o simbolismo do batismo hoje já não tem mais força, já não tem eficácia, meu querido, porque está consumado. Hebreus 9, vamos ler o versículo 26, sempre eu deixo ele aqui, ó. De outra maneira, necessário ele fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Pronto, meu irmão, está tão claro. Para que eu vou batizar se o pecado já foi aniquilado? E foi aniquilado pelo batismo? Não, pelo sangue, pela cruz, pelo sacrifício de Jesus. Mais um para eles não ficar muito tristinho. Você vai ficar muito tristinho. O sistema religioso fica tristinho, tadinho. Dá até dó. Olha, Colossenses capítulo 2, versículo 13. Eles não conhecem. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Todas as ofensas foram perdoadas. Você foi purificado. Isso falando uma linguagem, se nós tivesse antes do ano 70, porque essa linguagem aqui é para o povo judeu que vivia no primeiro século. Nós já nascemos nessas condições já de agraciado. Nós já nascemos nas condições que o sangue de Jesus nos colocou. Mas por que o texto estáveis mortos nos pecados? Não é nós, não. Está falando para os colossenses lá, meu querido, os irmãos lá. Só que a gente usa esse termo só para você entender. Mas nós em graça entendemos perfeitamente. Aí se você ler até o próximo versículo, ó, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Mas os pastores colocou uma escada na cruz, foi lá e colocou essas ordenanças novamente, juntamente o pecado, e por isso tem que continuar batizando. Você viu o que as malditas sinagogas do sistema religioso fazem? Eles fazem isso, sobe na cruz, pega as ordenanças, né, que qual Cristo tinha riscado, algum lugar tinha rasgado, eles pegam, colam ela novamente, limpa ela, tira os riscos, tira tudo, coloca lá e fala: você é pecador, vem para mim que você é pecador. Meu querido, o batismo com seu simbolismo já passou. Fui
Graça e paz. Estamos juntos. Até o próximo vídeo.